Boa noite, todo mundo me vendo e me ouvindo? Boa noite, sim, Pro. Que bom. Galera, a nossa aula hoje devia ser a aula do livro, do Tarde do Olavo Bilac. No entanto, eu passei para vocês uma produção textual e eu fiquei meio espantada com o resultado. Digamos que meu espanto não foi positivo. Nós fizemos uma aula, eu sei que eu não subi essa aula ainda no YouTube, mas a maioria das pessoas que fez o texto assistiu a aula em que eu falei do texto dissertativo argumentativo. E me assusta algumas questões. Então, quando isso acontece, a gente precisa parar e consertar aquilo que está errado. Vamos consertar já, né? Vamos fazer junto. Vamos ver o que a gente pode se ajudar. Eu percebi o seguinte: tem uma coisa que a gente precisa consertar nesses terceiros, assim, muito rápido, e é uma questão, assim, urgente, que é leitura. Eu trabalho com vocês os mesmos temas que eu estou trabalhando com o primeiro. Até porque, se de repente vocês tiverem alguém no primeiro, algum amigo no primeiro ano, quer trocar uma ideia sobre esse tema com ele, vocês podem fazer essa troca de figurinhas aí. Mas, gente, qual que era o tema da produção textual que eu pedi para vocês? Ninguém nem lembra? Sem olhar? Tem alguma coisa, isso é algo parecido mesmo. É a questão da representatividade na publicidade. Qual a importância da representatividade na publicidade? E se eu falar para vocês que eu recebi textos sobre Covid-19, que eu recebi textos sobre violência doméstica, no terceiro ano. Não no primeiro, no terceiro. Então, nossa aula de hoje vai ser um esmiuçar, mas assim, bem esmiuçado mesmo, de como planejar um texto dissertativo argumentativo. Eu achei muito interessante, algumas pessoas me procuraram e falaram assim, professora, me atrapalhei, não foi uma só, tá? Professora, me atrapalhei com seminário, com não sei o quê. E pode estender um pouquinho o prazo? Algumas pessoas me pediram para estender o prazo do livro, algumas pessoas pediram para estender o prazo da atividade. Ok, não tem problema nenhum a gente fazer isso. Mas o problema aqui está muito mais sério. Porque a questão não é prazo. A questão é como vocês têm interpretado as comandas de exercício.
A Bruna escreveu aqui no chat que já era de se esperar, né? Que fosse assim. Por que eu coloquei a proposta antes de colocar aquela aula? Eu precisava fazer esse teste porque algumas pessoas me fazem algumas perguntas que estão respondidas na atividade que eu peço. Eu ponho alguma coisa no grupo do terceiro, eu vou lá e recebo uma mensagem de alguém no privado perguntando exatamente o que eu acabei de explicar. Geralmente isso acontece quando os textos são um pouquinho maiores. Tanto que quando é algo assim muito, 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 muito importante, que eu quero demais que vocês prestem atenção, eu mando áudio. Porque a gente precisa trabalhar isso, a leitura. A nossa aula hoje vai ser um beabá de como eu faço e como eu entendo essa proposta de redação. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta agora? Esse é o propósito, Bruna. Então, Maria Eduarda, para um terceiro ano, sim, geral. Eu vou devolver para vocês as redações. Eu vou devolver as redações para vocês e vou devolver corrigido. Sem nota. Justamente para você ter a oportunidade de refazer. Mas antes de refazer essa, que já está lá, vocês vão fazer a que eu vou passar hoje. Porque essa de hoje a gente vai conversar sobre. Tá? E aí vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente precisa pensar. O que eu observo muitas vezes em alguns alunos. Vocês querem usar, às vezes, umas palavras muito difíceis, sabe? Um vocabulário muito rebuscado. Ok. Dá para fazer isso? Sim. Mas às vezes a palavra que você escolheu não casa com o seu texto. Outra coisa, será que todo mundo fez o rascunho? Será que todo mundo pensou no texto antes? Então, o que a gente vai fazer é pensar nisso, é ter toda a visibilidade que esse texto precisa ter, porque esse texto pode ser daquilo que leva você para uma universidade pública. A partir de 750 pontos na redação, dependendo do curso que você escolher, você consegue uma universidade pública. Então, bora, a gente frisa nisso, depois o resto a gente dá um jeito. Quanto a gente tiver que trabalhar nessa redação, a gente vai trabalhar, porque trabalhando na redação, a gente trabalha uma série de coisas. Trabalha a questão das atualidades, trabalha o pensamento, o senso crítico, trabalha um monte de coisa que precisa trabalhar e que às vezes a gente não dá tanta importância na escola. Nem todo mundo faz isso que eu vou fazer hoje. Aliás, eu desconheço professores que façam desse jeito. Mas eu prefiro fazer assim, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é
ler a proposta da redação que eu passei para vocês. Não é a proposta que a gente vai analisar. Não é a proposta nova que vocês vão fazer. Eu vou conversar com vocês primeiro sobre como eu coloquei essa atividade no Google Classroom. E aí, quem precisar e quem quiser já vai tirando as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês a carinha aí do Google Sala de Aula, certo? Sim. Então, antes de eu pegar a produção textual, eu vou falar da segunda coisa que me levou a fazer essa discussão com vocês e a aula desse jeito. Aqui, neste formulário, que é o formulário do É Tarde aqui, do Olavo Bilac, vocês têm algumas questões para responder. Eu sei que se vocês fizerem, se você abre, de repente, uma guia, vai lá no Google e escreve assim, cadê? Tarde Olavo Bilac. Você vai achar o livro, você vai achar um monte de coisa, vai achar resenha. Tá vendo? Aí, se você coloca análise, por exemplo, eu vou abrir aqui o Itaú Cultural. Olha lá, os poemas de tarde, 1919, de Olavo Bilac, 1865 a 1918, reúnem-se sob um título que logo anuncia o bom crepuscular predominante nas composições. Com redação concluída no ano da morte de Bilac, a publicação póstuma, o livro confirma o domínio desse parnasiano sobre o verso e revela um sujeito às voltas com a antivelhice. Vamos voltar aqui para a atividade. Eu vou abrir o formulário. Aí tá. Quais as suas primeiras impressões ao ler o livro de Olavo Bilac? Quanto à temática do livro, o que mais chamou a sua atenção e justifique a sua resposta? Quanto à estética, o que mais chamou a sua atenção? E por quê? Na sua opinião, por que Olavo Bilac escolheu o nome Tarde para o seu livro? As impressões são suas. É o que mais chamou a sua atenção. Referente à estética, o que chamou a sua atenção? Eu sei que, de acordo com a análise linguística do texto, a gente tem aí um livro basicamente escrito cheio de sonetos, que tem um número de sílabas certo, que tem... Ah, mas isso eu sei. Não é isso que eu estou perguntando. Ao longo da vida, vocês foram tão condicionados a fazer essas provas malditas de livro que quando você tem que expressar do que você sentiu, fica difícil. Se eu abrir as respostas,
tem umas coisas interessantes. Me surpreendi, né? Mas olha só. Os poemas de tarde, 1919, de Olavo Bilac, 1865 a 1918, reúnem-se sob um título que logo anuncia o tom crepuscular predominante nas composições. Eu precisava buscar isso para saber que não são as impressões de alguém? Eu não estou dizendo que vocês não são capazes de escrever usando palavras rebuscadas como crepuscular, nostálgico, antiveri... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso é cópia. Que é inaceitável num terceiro ano de ensino médio. Não sei quem foi. Minto, né? Sei. Mas eu vou dar a vocês a oportunidade de lerem o livro e não de jogar análise, ficha técnica do livro na internet. Caraca, o livro tem são 32 ou 34 páginas, é um livro curtíssimo. Eu o li ontem à noite de novo. Então não é sobre o que você faz, mas é como você faz. Porque se você precisar disso um dia, eu não vou precisar nunca. Você não sabe. Você não sabe se de repente você vai estar prestando um concurso, vai fazer alguma coisa e de repente precisa disso aqui. A gente não sabe o que vai precisar. Alguém quer fazer algum comentário? A Bruna está lá, né? O que seria a temática do livro? A temática do livro. O que você acha? No que ele se inspirou? Sobre o que ele fala no livro? Isso é a temática. É a mesma coisa do tema da redação. É o assunto sobre o qual você vai abordar. Então, qual é o assunto que ele aborda no livro? Tá? Então, pensem nisso. Não é vergonha para ninguém perguntar. Pergunta, não entendeu? Pergunta. Mas não copia. Porque eu sou terrível, cara. Eu vou buscar e eu acho exatamente de onde você copiou. E aí eu vou fazer isso, que a gente precisa ter essa noção de que a cópia não vai resolver minha vida. Eu preciso pensar. Porque na hora de compor um texto como o texto dissertativo argumentativo, se você copia, você perde ponto. Dá para copiar no texto? Dá, você pode copiar lá partes dos textos base, mas se você faz isso e isso for identificado, o que vai ser? Você tem aquele número de linhas perdido. Eu entendo, Bruna. Entendo mesmo. E essa é uma das frustrações que eu tenho dentro da língua portuguesa. Primeiro porque, assim, língua portuguesa não é chato, é muito legal, mas depende de como você faz. Se você passar o tempo inteiro fazendo cópia de livro,
as respostas, sendo somente aquilo que você tem que recortar um pedaço do livro, sabe? Ah, onde você vai lá e recorta? Nasceu em tal lugar. Ah, por que o fulano é assim? Fulano é assim porque está escrito no texto. Então, faz com que a aula de língua portuguesa seja muito chata. E faça com que a gente não aprenda o que precisa aprender. Então, nem que seja agora no terceiro ano, a gente muda um pouquinho esse negócio. Eu sei que tem gente que me acha muito chata. Eu sou. Mas o propósito que eu tenho é ajudar vocês a tirar 1000 na redação. Não é por mim, por vocês. É possível? Sim. O que falta? O empurrão. O que falta? Refazer. É isso que a gente está fazendo agora. Porque eu não podia dar nota baixa lá para a galera e... Ah, tá, vamos lá, a gente continua. Podia, mas não vou. Se eu fizesse isso, não seria eu. Então, bora lá para a proposta de redação. Olha lá, produção textual. Vou aqui, ó, ver atividade, porque eu preciso abrir isso. Instruções. Produção textual, a importância da representatividade na publicidade. Quando a gente fala dessa representatividade, o tema é muito amplo. Muito amplo. Porque eu fechei isso. Que tipo de representatividade é essa? Não. Eu não falei se é mulher, se é LGBT+, se é porque a sigla é enorme, né? LGBTQI+. Acho que é isso, acertei. Não falei se é negro. Eu não disse. Eu só disse a importância da representatividade na publicidade. Tem um porquê isso agora? Tem. Por que eu escolhi esse tema? Galera, prestem atenção nos comerciais de Dia dos Namorados, por exemplo. É nítido como tem muita coisa que você pode utilizar, que você acha que é banal. Aí tá lá. Primeira coisa que você tem que fazer é ler. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, a importância da representatividade na publicidade, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Parte da comanda do exercício está aqui. Aí o que eu fiz? Para aqueles que de repente são desavisados, que estão perdidos, eu botei aí um esqueminha básico de como fazer um texto dissertativo e argumentativo. Introdução, primeiro parágrafo. Tem mais ou menos 6 linhas. Não significa que você vai escrever 6 linhas e vai parar. Exemplo, se o tema for a persistência da violência contra a mulher, você não deve citar apenas a problemática do ato contra a figura feminina, mas também suas implicações a respeito de tal prática ainda permanecer na sociedade. Ou seja, essa persistência do tema na sociedade. Por que ainda existe tanta violência contra a mulher? Certo? Só que o tema era esse? Não. Qual é o tema? A importância da representatividade na publicidade.
Eu não vou discutir esse com vocês. É só para vocês terem ideia de que estava escrito. O ideal é que seja feita uma alusão histórica, ou seja, algo que remete ao problema, tendo como... Nossa, eu estou ficando cega. Referência um episódio do passado. Como o fato de vivermos em sociedade predominantemente patriarcalista. Você deve apresentar uma tese. O que é a tese? A tese representa o seu ponto de vista, de forma impessoal. Ou seja, não é para falar minha opinião, não é para falar eu acho. Lembra que, se eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo, a ideia é convencer o outro, aquele que lê, que o que eu penso é a melhor forma de pensar sobre o assunto. Se você falar eu acho, se você disser para mim, eu acho que, eu já sei que você não sabe. Porque quando a gente sabe, a gente não usa eu acho. Se eu não tenho certeza, como que eu posso convencer o outro? Então, sobre as causas do problema a ser discutido. Observação. É importante ressaltar que você não deve desenvolver suas ideias nessa parte. Você só cita. Você só traz a ideia. Desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos. Com mais ou menos 7 linhas cada parágrafo. O que você vai fazer? Selecionar 2 argumentos diferentes que fundamentem o problema. Professora, eu não achei 2. Faz um. Mas faz um bem feito. Não existe a história de que tem que ter 2 argumentos. Se você fizer um argumento muito bem feito, você pode tirar 1000 na redação. Não é a quantidade de argumentos. Mas num texto de 30 linhas, o máximo que cabe são 2 argumentos. Se não tem os 2 argumentos bem fundamentados, não usa. Usa um. Procura um. Por isso que é preciso pensar sobre o tema. E aí, para cada argumento, você usa um parágrafo. O que você faz nesse parágrafo? Como que você desenvolve isso? Apresente o problema, que é o seu tópico frasal. O que é um tópico frasal? Nossa, nome bonito isso, né? Tópico frasal. Frase, período. Eu escrevi a minha ideia. Quando a gente lê um texto, a gente tira desse texto as ideias principais, que é aquilo que se você tirar aquilo, o teu texto perde o sentido. Então, para você começar fundamentado, o que você precisa trazer? A ideia principal disso. E você vai apresentar isso numa frase. Depois, você vai fazer o quê? Comprovar este problema. Ou seja, você vai fundamentar. Por que isso existe? E aí, exemplifica como a situação acontece. Seus exemplos devem ser bem selecionados. Então, pensa bem no que você vai usar. Porque precisa dar credibilidade ao texto. Como que você dá credibilidade ao texto? Você vai usar um MC? Rodolfo. Gil do Vigor. Não, né? Precisa ser alguma coisa de peso. Não do senso comum. Conclua a ideia do parágrafo retomando a resposta ao tema. Isso demonstra, portanto... Então, lá.
Observação 1. Evite colocar propostas de intervenção no desenvolvimento. Por que você não vai colocar uma proposta de intervenção aqui? O que é a proposta de intervenção? É o que você está propondo para resolver desse problema. Se você está fundamentando o que você pensa, não é hora de colocar aí o que você acha que tem que fazer para melhorar. Observação 2. O processo citado acima deve ser feito 2 vezes. Ou seja, se você tem 2 argumentos, você faz 2 vezes. Se você tem um argumento, você faz uma vez só. Então, tem todo um planejamento de texto. Conclusão. 4º parágrafo, se você usou 2 argumentos. 3º parágrafo, se você usou um só. Com mais ou menos 6 linhas. Você vai fazer o quê? Retomar a tese. Vai lembrar o porquê que você começou a escrever o texto. Demonstre que o que foi apontado no texto comprova que o problema é relevante para a discussão e quais as medidas devem ser tomadas. E aí sim você vai apresentar propostas para solucionar o problema. Apresente propostas para solucionar os problemas que você apresentou no texto. O que deve ser apresentado? Na hora de apresentar a sua proposta, pensa nessas 5 coisinhas aí. Primeiro, o que é preciso fazer para resolver o problema? Quem é que pode fazer isso? De que forma será feito? Ou seja, por quais meios? Qual é o propósito dessa intervenção e quais serão os efeitos dela? E aí você detalha qual informação adicional você pode acrescentar sobre um dos elementos anteriores. Entendam que escrever um texto desse é trabalhoso. Requer pesquisa, requer leitura, requer muitas escritas. Eu não vou escrever um texto uma vez e esse texto vai estar bom. Por isso que você precisa treinar esse negócio. Você vai treinar esse negócio para lá, quando chegar no Enem, você já passou por tantos temas que de repente cai um tema que você já discutiu, que você já pensou, e você consegue trazer todas essas coisas. Observação 1. Não responsabilize apenas o governo, porque o que acontece? E educação. Como que a gente resolve o problema da educação no Brasil? O governo precisa investir. Gente, tá bom, o governo precisa investir. E para além do governo investir, o que mais precisa ser feito? Como eu, professora, posso auxiliar nesse processo de melhora da educação no Brasil? Como eu, aluno, posso auxiliar nesse processo de educação no Brasil? Então, quando a gente fala de educação, sempre é o primeiro governo e o segundo professor. Mas educação não se faz só com o governo e com o professor. Se faz com a família, se faz com o aluno, com a mídia. Então, o leque de possibilidades é grande. Observação 2. Não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. Ou seja, se você não tem 2 argumentos muito bem solidificados, usa um, mas bem feito. Conclua o texto de forma breve e formal. Não cabe neste texto variação linguística. Gíria, nem pensar. É um texto extremamente formal. É um texto impessoal. Uma coisa que apareceu muito nos textos de várias pessoas foram as aspas.
Eu tenho um outro recurso que não as aspas. Então, eu preciso reconhecer todas as coisas que eu tenho e que eu posso usar na hora de fazer um texto. Não use frases de efeito e evite linguagem que remeta ao sentimentalismo. Lembra, isso é um texto técnico, ele é um texto científico. Não tem espaço para sentimento nesse texto. Você não vai convencer o outro usando a função apelativa da língua portuguesa. Então, não adianta apelar para o sentimento. Esse é um texto que, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais coisas você souber sobre o assunto, melhor. Dicas. Os parágrafos devem ter mais ou menos o mesmo tamanho. Organize bem as suas ideias. Outra dica, cada parágrafo deve ter pelo menos 4 períodos. O que são períodos, gente? Frases, orações. Eu posso ter período simples, período composto. Lembra? Oração coordenada, oração subordinada. Tudo isso faz efeito aqui. Não faça períodos longos. No máximo 3 linhas cada. Por quê? Porque você se perde nos períodos longos, você perde a sua ideia. Se você fez um texto que tem uma única frase, um parágrafo que tem uma única frase, começa com letra maiúscula, termina com ponto, já está errado. Porque você vai se perder no meio do caminho. Então, vai organizando o seu texto. Aí vem, atenção. Leia com bastante atenção o tema proposto e observe a tipologia textual exigida. No caso, texto dissertativo argumentativo. Leia os textos motivadores. O texto motivador é tudo isso que eu passei aqui para cima? Não. O texto motivador está aqui embaixo. Observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identifique em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. Porque se você não souber nada sobre o assunto, você ainda pode concordar ou discordar com um dos textos base, sem fazer cópia. Reflita sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e defina com muita clareza qual será o seu posicionamento. Faça um rascunho em seu caderno de língua portuguesa. Escreva com letra legível ou digite em um arquivo de texto. Então, você tinha que fazer, tem que ter, o rascunho tem que estar no seu caderno. A versão final pode ser digitada. Eu recebi inúmeras mensagens. Professor, eu posso digitar? Está escrito. Mas o rascunho você vai fazer no seu caderno. O rascunho você vai escrever. Seu texto deve ter no mínimo, ou no máximo, 30 linhas. Por quê? Padrão Enem, padrão vestibular. Ao finalizar, poste seu texto aqui como arquivo anexo. Aí tá lá. Abre aqui, ó, proposta de redação. Quando você abre, tem o texto 1. Pesquisa sobre a diversidade na publicidade mostra que o Brasil ainda precisa quebrar estereótipos. E nisso, eu tenho, dentro do primeiro texto, um gráfico e um infográfico. Aí, texto 2. É inconstitucional e discriminatório, diz especialista sobre PL 504/2020. PL, projeto de lei. Terceiro texto, uma tirinha.
por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Aqui, você consegue tirar várias possibilidades de texto dissertativo argumentativo. Várias possibilidades. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, dúvida? Todo mundo sabe tudo? Tá tudo tranquilo? Então vamos seguir. Já que ninguém quer perguntar nada, tá todo mundo quieto. Nós vamos fazer agora a segunda proposta de redação. Então, vocês podem refazer a proposta que está lá. E a gente vai. E vocês vão fazer dessa também, porque essa é uma segunda redação. Serão duas. 3, não sei. Mas essas duas a princípio. Só que essa eu vou esmiuçar com vocês agora. Eu vou ler, a gente vai conversar sobre o tema. Para abrir esse leque aí de ideias, para ampliar o horizonte, para ver tudo que a gente pode fazer e tudo o que esse formato que vem pedindo que você faça um texto dissertativo argumentativo traz, mas precisa da leitura. Então, bora lá. Apareceu? Sim, pro. Então, lá, planejando o texto dissertativo argumentativo. Alguém pode ler para mim essa frase? Só uma pessoa só. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar. Tudo que está preso em meu peito. Anne Frank. Então, a Anne, eu não sei quantos de vocês já leram o Diário de Anne Frank, mas é um livro sensacional. Uma das coisas que a Anne podia fazer era escrever. Era uma das poucas coisas que ela não era proibida de fazer. E essa necessidade, essa vontade que ela tinha de escrever era muito grande e ela conseguia botar tudo para fora, tudo que ela sentia. O que ela não conseguia falar, ela conseguia escrever. Nós temos uma trava enorme com escrita. Talvez essa trava enorme que a gente tem com escrita seja porque lá atrás, em algum momento da nossa formação, alguém chegou na gente e você fez um texto achando que seu texto estava maravilhoso e a pessoa acabou com você sem te trazer daí as possibilidades que existiam para você consertar aquilo. Por exemplo, né? Ai, nunca pode ter uma pergunta no título. Ai, por que o Juntos para Sempre não pode estar no começo? Essas coisas. Que às vezes alguns professores podem, porque existe uma estrutura textual que diz que tem que ser de tal jeito. Quando a gente fala de
de texto dissertativo argumentativo, eu preciso pôr para fora aquilo que eu sinto, mas eu preciso pensar como eu estou fazendo isso. Porque eu não estou só desabafando. Existe uma intencionalidade nesse texto. E a intencionalidade é convencer o outro. Então, vamos lá. E eu quero que vocês anotem isso aí. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. A partir do momento que você lê isso, o que vem na sua cabeça? O que você precisa fazer? Bom, pelo que eu entendi do tema, é falar sobre as relações que a gente tem no dia a dia, sobre a questão psicológica, de como a gente se comunica com as outras pessoas, a falta de empatia, a falta de... falta de empatia. É isso que eu entendi, pelo menos. Ok. Mas olha só, vocês, quando leem a proposta de redação, vocês vão direto aonde? No tema. Quanta coisa tem antes disso? A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Que conhecimentos são esses? E que formação é essa? Será que é só a minha formação da escola? Só a minha formação secular? Será que a minha vivência não conta? Redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, eu preciso ler os textos motivadores. Eu preciso usar tudo o que eu já aprendi. Tanto com referência à língua portuguesa, quanto na vida. Então, esses conhecimentos construídos ao longo de sua formação o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na vida, suas experiências pessoais, saber usar a ortografia, acentuação, pontuação, coesão e coerência. Então, tudo é um todo. O texto é um todo. Ele não pode parecer uma colcha de retalhos. A colcha de retalhos, ela é linda. Mas ela é linda pela ótica da arte, pelo valor sentimental. Eu não posso, num texto dissertativo argumentativo, ficar pegando um pedaço de cada texto motivador e colocar no meu texto para escrever. Eu vou precisar visitar a minha vivência, eu vou precisar visitar a minha memória, para ver se eu tenho algum episódio sobre isso na minha vida. E aí tá lá, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tá, quais são os direitos humanos? Todo mundo aí já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Todo mundo conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Todo mundo entende a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E como vocês podem fazer uma
Proposta de intervenção. Ou seja, como você vai pensar em resolver um problema se você nem sabe quais são os direitos universais? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Quando a gente fala, né, coesão e coerência, parece um monstro dentro da língua portuguesa. Coesão e coerência nada mais é do que você saber articular os seus conhecimentos da língua, ou seja, as regras gramaticais, ortográficas, com as suas ideias, de forma que aquele texto não fique truncado, não fique sem sentido, não pareça que está faltando um pedaço. Então, você vai fazer tudo isso, aí você vai selecionar, vai organizar, vai relacionar. Depois que você pensou em tudo sobre o tema, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, quando a gente fala, e o que eu sei sobre a falta de empatia nas relações sociais no Brasil? Olha que está especificado. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Aí você fala assim, mas o que é empatia? Não é falar sobre a falta de empatia na Síria, em Israel, no Sudão, né? Na África do Sul, na República Democrática do Congo. É falar sobre isso no seu território, no seu espaço. Não consigo fazer dessa leitura geral, eu vou reduzindo, eu vou delimitando o tema. E é você quem pode fazer isso. Todo mundo anotou essa proposta aí? Tô acabando de copiar, Pro. Ok. Podemos seguir? Sim. Então, quais são os textos motivadores dessa proposta? Primeiro, empatia, substantivo feminino. S.F é substantivo feminino. Que é exatamente como isso apareceria no dicionário. Não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma. Esse conceito de empatia, ele é o conceito de empatia que está colocado lá no dicionário, será? Não, né? Esse conceito de empatia, ele é um meme, ele foi criado para ser compartilhado nas redes sociais. Pode ser que tenha, assim, um dicionário, mas não o dicionário da língua portuguesa, mas algum outro dicionário, porque a gente tem uma infinidade de dicionários que traga esse conceito de empatia.
Mas isso aqui é a tradução de empatia. Então, se alguém não sabe o que é empatia, tá aí colocado. Mas a gente vai voltar aqui. Texto 2. Penso que a nossa geração esteja repleta de pessoas empáticas. Há muitos que sabem sentir a dor do mundo e que primam por preencher a nossa atmosfera psíquica com as flores da gentileza e o perfume da gratidão. Esses seres, embora raramente tenham um holofote sobre si, são os verdadeiramente ricos e poderosos, pois são os seus gestos anônimos, as suas preces silenciosas e seus pensamentos de paz que espalham centelhas de esperança por toda a terra. Mas é inegável que muitos ainda não tenham compreendido que as maiores mazelas do mundo se dão pela falta de empatia dos homens. Por não saber ser o outro, o homem furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, o sonho alheio. O homem escraviza o homem. O homem condena povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as condições necessárias, de modo que não possam sequer enxergar a própria indignidade. É a falta de empatia que contamina o mundo com a praga do imediatismo, do consumismo, do uso indiscriminado de recursos naturais. A falta de empatia faz com que desumanizemos o outro e, com isso, nos tornemos menos humanos, mais egoístas, mais individualistas, mais competitivos e mais insanos. Esse é parte de um trecho de uma matéria que está na revista Pazes. Texto 3. Crimes de ódio por Estado em 2018. Feminicídio foi o único crime registrado em todas as unidades federativas, enquanto preconceito por origem aparece em apenas 2 estados. Então, o que está em verdinho são as unidades federativas que registraram cada tipo de crime de ódio. Forte isso, né? A fonte é Mapa do Ódio 2018. Então, gênero. Quais são os crimes relacionados a gênero? Violência contra a mulher. Olha lá, né? Você faz a leitura e dá tristeza essa leitura aí. Raça. Orientação sexual. Religião e origem. Então, a gente tem aí, né? Machismo, racismo, homofobia, xenofobia. Isso em 2018. Se nós olharmos um mapa desse de 2020, a situação está pior. Mas o mais triste, né, quando a gente olha, é que São Paulo, o nosso estado, está em todas as categorias. Gênero, raça, orientação sexual, religião e origem. Então, você leu as propostas, que foi o que a gente fez aqui. Leu, a gente tem uma ideia disso. Mas e agora? Agora é a hora que você planeja escrever. É a hora que você pensa no que você tem que fazer. Então, você volta para a leitura da proposta. Aí você vai falar lá, ó. Tá, vou ler os textos motivadores. Tá, o que cada texto motivador está trazendo? É a primeira coisa que você precisa fazer. O que cada texto traz? Qual é o ponto de vista de cada autor aí? Que leitura eu posso fazer desses textos? Então, a primeira coisa que você vai fazer. Então, olha assim, esse conceito de empatia
Não é o conceito do dicionário. Porque se a gente procurar o conceito de empatia no dicionário, vamos lá. Empatia. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. E na psicologia, identificação de um sujeito com o outro, quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa tentando entendê-la. Competência emocional para depreender o significado de um objeto, geralmente um quadro, uma pintura, e por aí vai. Tem N significados. Mas quando a gente lê esse significado aí, não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Eu assisti uma palestra da Djamila Ribeiro há 2, 3 anos, na Mostra Cultural da Cooperifa. E a Djamila, nessa palestra, ela trouxe algo muito interessante. Porque ela falou assim, eu, hétero, saio com o meu marido de mãos dadas, não acontece nada. Um casal de amigos meus, gays, saem de mãos dadas e eles sofrem uma série de represálias. Ou com olhar, às vezes verbal. Eu nunca vou sentir o que ele sente. Eu posso sentir a tristeza pelo que ele passou. Eu posso me comover com isso. Mas sentir o que ele sente, eu nunca vou sentir. E eu não vou sentir porque eu não sou gay. Porque quando eu saio com meu marido, ninguém olha enviesado para mim porque eu tô andando de mãos dadas com meu marido. Isso me fez despertar para muitas coisas quando a gente fala de empatia. Porque você não vai sentir pela outra pessoa. Mas você vai sentir com ela. Vai te dar da tristeza. Você vai ver o que você pode fazer. Você vai pensar em possibilidade de resolver daquele problema. Então, essa definição de empatia, ela é muito incrível na realidade. Porque é ser ator em outro palco. É compreender e não dizer, eu sei como você se sente. Você pode compreender a situação, mas saber o que a pessoa está passando naquele momento? Não, porque você teria que ser ela para isso. Você não diminui a dor do outro. Essa parte que é incrível, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar da alma. Então quando lê nesse conceito, pensa todas as situações que você já viveu, pensa na situação em que nós estamos hoje, no mundo, no Brasil. Vamos fechar no Brasil, que é o que o texto pede. Ele está pedindo para vocês pensarem nessa relação, nas relações sociais do Brasil. Será que se houvesse mais empatia, estaria do jeito que está essa situação do coronavírus? Não. O meu papel hoje é provocar, tá?
A Bruna colocou aqui, né? Você não diminuiu a dor do outro, e sim se diminuiu para caber dentro dela, né? Para tentar ajudar. Exatamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? Aí você vai. Esse aqui, a ideia é ler esse texto e extrair tudo que você puder extrair dele. E você vai fazer isso com os 3. Vai fazer isso com o segundo. E o segundo traz isso também, né? Porque ele traz que, poxa, as pessoas que são empáticas, será que a nossa geração está realmente repleta de pessoas empáticas? Eu concordo com isso. Repleto é cheio. Será? Que geração é essa que está repleta de pessoas empáticas? Né? A Bruna disse, essa questão do coronavírus. Se as pessoas tivessem empatia, não estariam aglomerando como estão. A morte do outro não traz dor para muitos. Literalmente uma falta de empatia. Isso é fato. Né? Será que tem mesmo gente que sai aí pensando na dor do outro? Que espalha essas flores de gentileza, o perfume da gratidão? Será? Então, olha só, aqui, né? O homem achincalha a fé alheia, o sonho alheio. Alguém sabe o que é achincalhar? Alguém já ouviu essa palavra? É como se fosse botar olho gordo? Achincalhar, tirar sarro. Por que ele traz, né, a história da fé? Porque uma das coisas que mais existem no Brasil é pessoas tirando tirando sarro da fé alheia, do sonho alheio. Não, mentira, sério mesmo. Você quer ser médico? Mano, onde você mora? Você tá louco? Vai ser nunca, ó. Para com isso. Ó, doidão lá, mano. Olha, ele usa camisa e gravata pra ir pra igreja. Ó, que palhaçada, mano. Tá achando que vai ser salvo. Quantas dessas falas são comuns? Né? Quanto eu tenho direito e o outro não. Lendo esse texto, sobretudo quando vem aqui, né? O homem condena povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as condições necessárias, de modo que não possam enxergar, não possam sequer enxergar a própria indignidade. Para mim, isso é o retrato do Brasil hoje. A gente tem uma série de políticos que deveriam trabalhar a nosso favor, mas que não fazem isso, não há um mínimo de empatia. Por quê? Está acontecendo na minha casa? Não. Não está acontecendo na minha casa, só uma gripezinha. Então olha como isso é grande. Olha como a leitura e o como você lê pode fazer com que o seu texto fique gigante.
E eu não estou falando gigante de tamanho, estou falando gigante de sentido. Mas vamos lá. Terceiro texto. Se esse aqui, eu trouxe o mapa de 2018, porque essa é uma das redações do Enem. Uma das versões do Enem de 2020 teve essa redação. Então, é para a gente pensar um pouquinho nisso. Então, olha só. Gênero. O Brasil inteiro tem problema com gênero. O Brasil inteiro tem problema com raça. Aí, quando você olha no censo do IBGE, são as maiorias. Preto e mulher. Que, por algum motivo não, né? Mas que são chamados de minorias. E são chamados de minorias não porque o número de pessoas é menor, mas porque tem menos força. A voz tem menos força. Então, olha lá, né? Gênero, raça, orientação sexual, religião e origem. E se você presta atenção, você vai olhar lá que praticamente que São Paulo está em todos, mas está em todos. Então, o nosso estado tem problema com tudo isso. Isso é gerado por quê? Preconceito, ignorância, falta de empatia, achar que só você tem direito. Você pode, o outro não. Então, bora voltar lá, né? Proposta. Redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Lindo isso, maravilhoso. Ok. Então, tem um problema? Tem. Tá colocado? Nossa, e como? Como que a gente resolve isso? O que eu posso fazer para resolver? O que eu posso propor para resolver? Mas para isso eu preciso conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você sabe, o que você sabe sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, o que precisa saber, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, pela Resolução 217, artigo 3º, em 10 de dezembro de 1948. É uma declaração mundial. Por isso diz Declaração Universal. Não serve só para o Brasil, ela serve para todo o mundo. Quem pode ler esses 2 parágrafos aí para mim do preâmbulo? Eu leio. Por favor. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais, inalienáveis, é fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo,
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade. Ih, rapaz, peraí. Um mundo em que mulheres e homens gozem da liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, proclamado como. Peraí, que tá difícil de ler aqui, porque tá cortado essa parte aqui. Tá, como a mais alta aspiração do ser humano comum. Obrigada. Não. Primeiro, o que é preâmbulo? Não sei. Alguém sabe? Preâmbulo é um texto introdutório, assim como o prefácio, mas o preâmbulo é aquilo que geralmente vem em leis, em declarações. É um texto que vai explicar o porquê essa declaração foi criada. Nos 2 primeiros parágrafos diz, olha só, pensando na dignidade que todo mundo tem que ter. Que a dignidade é um direito igual e inalienável. Que eu preciso da liberdade, da justiça e da paz. Então, para eu ter dignidade, o que é que eu preciso? Eu preciso de liberdade, eu preciso de justiça e preciso de paz. E isso não é um direito que eu posso escolher se eu vou dar ou não para o povo. Que eu posso escolher quem tem ou quem não tem. Todo mundo tem. Não existe um só ser vivente sobre a Terra que não tenha esses direitos, ou deveriam ter esses direitos garantidos. Aí, quando você lê só esse preâmbulo, só essa parte do preâmbulo, e se você se voltar para o mundo, você vai ver que quando situações de guerra, a Síria, Palestina, alguns lugares mais remotos que a gente tem aí, que as crianças morrem de fome. Se a gente pensar no nosso país, que ainda tem uma gama enorme de crianças fora da escola, eu estou negando direitos inalienável, um direito que não pode ser vendido e não pode ser tirado. No segundo parágrafo, fala sobre desprezo e desrespeito pelos direitos humanos. E aí a gente vai falar de atos bárbaros. 1948. É só se voltar para a história. O que aconteceu antes disso? Posso estar enferrujado, não lembrar direito, mas não sei se foi a Primeira ou foi a Segunda Guerra Mundial. As duas, né, no caso. Exatamente, 1945. Vamos pensar aí, né? Holocausto. Isso não é um ato bárbaro? A motivação do Holocausto, gente, é bizarra. Vamos lá. Eu vou ler, que aí fica mais rápido. Olha lá, a Maria Eduarda disse, né? E depois da década de 30, muitas outras revoluções aconteceram em sequência. Muito bem. Então, se a gente vai para a história, a gente vai entender por que as Nações Unidas se juntaram para escrever essa carta.
Então, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Então, uma carta que foi escrita para que nenhuma lei derrube isso. Nenhuma lei consiga tirar do ser humano o direito que ele tem. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, porque é um código de conduta para o mundo inteiro, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Olha o que foi pensado em 1948. Aí eu leio isso em 2021, e aí você percebe que muita coisa não é feita. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. E olha só, isso é um acordo. No Tropa de Elite, em um deles, eu não lembro se no 1 ou no 2, acho que é no 1, faz um comentário sobre essa questão dos direitos humanos. E muitas vezes a gente escuta isso. Pessoas dizendo, falando assim, mas não tem que ter direito humano para bandido, não tem que ter direito humano para não sei o quê. Mas por quê? As pessoas desconhecem essa declaração. Ou não entendem o que ela diz. E pensa que se você fere um dos princípios desta declaração na sua redação, a sua redação é zerada. Então, quando chega lá o edital do Enem, que você vai ler do edital, ele fala que uma das coisas que zera a redação, o manual do candidato, né? Uma das coisas que zera a redação é colocar uma proposta de intervenção que fira os direitos humanos. Mas e aí? Eu não sei quais são. Mas já dá para ter uma ideia, né? Então, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, foi firmado um acordo para que o direito humano fosse garantido em todos os lugares. Essa declaração tem 30 artigos. Já são 10 horas, a gente não vai ler todos. A gente vai ler alguns, só para vocês pensarem aí, e eu vou colocar para vocês esses slides, e aí vocês têm lá onde consultar. Artigo 1º.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. O que é fraternidade? Alguém sabe? Tem alguém aí ainda? A Ana Vitória colocou união, outros colocaram não sei. Fraternidade é a mesma coisa que amor ao próximo. É você conviver em sociedade pensando no bem-estar do outro. Então, olha o que diz o primeiro artigo. Primeiro, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Começa a pensar no Brasil. Só nesse artigo. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita uma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. Quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ou seja, você tem o direito de gozar dessa liberdade. Você tem o direito de saber que você tem direitos. E que eles devem ser iguais. Independente de quem você é. Agora eu vou pegar só um caso, mas um caso assim, simples. Bem simples. Gabigol. Gabigol tem pouco tempo, foi pego num cassino clandestino. E o que aconteceu com ele? Nada. Na realidade, ele fez um acordo e pagou uma multa de, acho que 1 milhão, não lembro o valor específico, para que nada estivesse na ficha dele, então que ele não tivesse uma ficha corrida na polícia, e também não fosse preso. Agora, isso acontece com todo mundo? Não. Não. Tem gente que tem sequer a oportunidade de mostrar do documento. É morto antes. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pensa no Brasil em época de pandemia. Quanto direito à vida tem sido negado? Nós estamos vivendo numa época de liberdade cerceada, na qual a gente não tem segurança pessoal.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E a gente tem hoje pessoas que exaltam o quê? Torturadores. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, quando se fala, né, artigo 6º e artigo 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Quando a gente fala dos presidiários, por exemplo, as pessoas elas costumam dizer que presidiário não tem direito. Ele tem direito assim como todos os outros. Ele tem o direito de pagar por aquilo que ele cometeu, ele tem o dever de pagar por aquilo que ele cometeu, mas ele tem direito de cumprir a sua pena de forma digna. E tudo que não existe na cadeia é dignidade. Estão percebendo como conhecer os documentos, ler essas coisas, procurar, se informar é importante na hora de fazer um texto? Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso nem acontece no Brasil. Ninguém aqui é preso por engano, né? Por conveniência. Artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11 é aquilo que um monte de gente conhece, né? Que é o benefício da dúvida. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Segundo, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte de que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, tem uma série de direitos aí. No 13, né? Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, e todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. A gente tem esse direito de locomoção. Todo ser humano tem direito, o artigo 15, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ou seja, eu posso mudar de nacionalidade se eu quiser. E se eu tiver direito a uma outra, né?
Se eu tiver essa descendência para trocar de nacionalidade. O artigo 16. Vamos parar por aqui? Porque são quase 10h15. Quando a gente fala dos artigos, eu quero ressaltar um deles. Aqui, artigo 18. É o último que eu vou falar. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Todas as religiões têm o mesmo status no Brasil? Não. Não. Todo mundo tem direito de praticar a sua religião tranquilamente, sem sofrer nenhuma ofensa? Não. Então, primeiro, né? A gente vive num país laico, ou seja, o Brasil não tem uma religião só. A diversidade religiosa do Brasil é enorme. O Brasil já foi um dia um país católico. Mas hoje a gente tem várias crenças que são professadas dentro do Brasil. Então não dá para eu querer colocar, por exemplo, o ensino religioso dentro da escola. Porque se eu colocar o ensino religioso dentro da escola, eu tenho que falar sobre todas as religiões. Inclusive aquelas que sofrem mais preconceito, que são as religiões de matriz africana. A Umbanda e o Candomblé. Que são, assim, geralmente associadas ao diabo. Mas quem que associa ao diabo? Você nunca teve lá. Não dá para saber, gente. Então, é uma linha muito sensível. Então, eu preciso tomar um cuidado enorme, sobretudo na hora de escrever, porque às vezes eu vou colocar um negócio lá e eu firmo um desses artigos. E aí eu zero minha redação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer? Algo que não entendeu? Quer fazer algum comentário? Então é o seguinte, vocês vão fazer esta redação sobre a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Eu vou colocar para vocês lá no Classroom. E vão refazer sobre representatividade. O que precisa fazer? Rever o seu texto.
Eu vou começar a fazer das correções e faz essa primeiro da falta de empatia. Enquanto isso, eu faço a correção da outra, devolvo para vocês fazerem os acertos. Por que precisa fazer isso? Precisa treinar este escrever. Precisa pensar em todas as possibilidades, planejar do seu texto. Faz o rascunho no caderno, depois ou passa limpo no caderno mesmo, e tira foto e manda, ou digita na hora de passar a limpo. Toma cuidado com a questão de concordância. Eu vi muito essa história de concordância errado. Ou seja, né, tá lá no plural e de repente passa para o singular e volta para o plural. E às vezes isso é falta de atenção. Então, este é um texto que requer planejamento, ele requer essas discussões, ele requer que vocês busquem o máximo de informação possível. Então, algumas sugestões, né? Quando a gente fala de empatia, por exemplo, eu posso pensar no filme A Minha Mãe é uma Peça, em todas as coisas que o filme traz. Eu posso pensar no curta-metragem Vista Minha Pele. Eu posso pensar no curta-metragem Acorda Raimundo, que fala sobre a questão do machismo e a questão da mulher fazendo algumas coisas. Então, eu tenho coisas que eu posso buscar. Eu posso pensar no Bauman, eu posso pensar em Freud, eu posso pensar em Descartes, eu posso pensar em Paulo Freire. Eu preciso pesquisar, eu preciso ler sobre o assunto. Alguma pergunta? Dúvida, consideração? Não, Então, tenham aí todos uma boa noite, um bom descanso e, sobretudo, bom trabalho. boa noite, prof. Obrigada. Com respeito ao livro Tarde, do Olavo Bilac, terminem de ler, me pediram mais um prazo para ler, então vocês têm aí mais uma semana para ler. Leiam e refaçam, aqueles que puderem, refaçam o que vocês escreveram, caso seja uma cópia. Tá? Eu vou editar o formulário justamente para que vocês possam lá editar aquilo que você já falou, já escreveu. Tá certo? Depois disso, aí já era. A aula, a nota que for, foi. Estou dando a oportunidade de vocês refazerem, tirarem as cópias, rever o seu texto, no caso das redações. Se você achar que o seu texto está bom, deixa ele do jeito que está. Porque eu vou corrigir e vou te dar a oportunidade de fazer de novo, caso precise. Tá bom? Porque é assim que a gente treina. Então, boa noite e até a nossa próxima aula, que é terça-feira que vem.